Ok, está gravando. Bem, pessoal, então, nosso primeiro módulo de barragens, tá certo? A gente vai estar seguindo com esse material. Em relação ao que foi combinado na aula passada, nos últimos vídeos, eu fiz uma pequena alteração. Dividi em 6 módulos. Primeiro módulo, vou fazer uma introdução, estou fazendo agora. No segundo, vou falar de estrutura. Terceiro, fluxo de água no corpo das barragens. Provavelmente, talvez no meio desse módulo a gente tenha que parar. A gente vai parar mais ou menos por volta de 11h30, meio-dia, para vocês saírem para o almoço. A gente volta às 2 horas. E aí, vamos para percolação na fundação, e nas interfaces, estabilidade de barragens, na verdade, e erosão. Para ficar registrado, está aí o meu WhatsApp. Quem tiver dificuldade na execução dos trabalhos, na execução dos projetos, tudo mais, tem a permissão para mandar mensagem para mim por WhatsApp. Eu geralmente respondo, a não ser que seja ligação de São Paulo, que eu costumo não atender, porque sabe como é que é, a cobrança, todo mundo recebe. Eu evito. Às vezes atendo. Eu não tenho muito conhecido de São Paulo, Curitiba também. Então fica por isso. E aí, essa divisão ela é muito próxima da divisão da apostila do Sandro Sandroni. Ele faz uma introdução, ele tem algumas coisas a mais, ele gosta muito de falar de acidentes. Eu acho interessante essa construção, né, discutir pelos erros, fazer a engenharia como ela funciona, né, como é tudo na ciência, na verdade. A ciência basicamente é um conjunto de tentativa e erro constante que a gente vai fazendo aí até começar a acertar e teorizar em cima dos acertos. Ele fala da estrutura e geometria das barragens, fluxo de água no corpo das barragens, percolação na fundação e nas interfaces, estabilidade de barragens e erosão. Então, um pouco da história de barragens. A gente tem essa primeira barragem, El Cafara, que foi feita lá no Egito, 3.000 anos antes de Cristo. A estrutura dela é até interessante a gente ver. Ela tem um conjunto de blocos um pouquinho maior, blocos calcário, blocos de pedra aluvial. Calcário é muito complicado, né? Vocês sabem, na parte de geologia, porque o calcário ele tem problemas com água, ele se dissolve, ele tem um processo erosivo muito mais acelerado com a água. E vocês veem aqui a dimensão, que é interessante, são 12 metros de altura e para 36 mais 50, 86 de largura. É uma dimensão, comparado com os padrões de hoje em dia, muito, muito, muito a favor da segurança. E ainda assim ela teve problemas de ruptura, talvez por conta desse núcleo aqui um pouquinho complicado, que é um cascalho. Cascalho não é um material muito bem drenante. E aí, isso faz parte, na verdade, da nossa formação de engenheiro. O Código de Hammurabi é sempre citado na situação de quando o engenheiro se forma. É um padrão nosso. E ele, de 1.800 anos antes de Cristo, ele afirma: se alguém for preguiçoso e não mantiver sua barragem em condições adequadas, se, por consequência, a barragem romper e todos os campos forem inundados, então o dono da barragem que rompeu será vendido por dinheiro e o dinheiro será utilizado para repor o milho cuja ruína ele causou. Vocês veem que isso é como funciona o nosso hoje em dia, né? Você cometeu um erro, você tem lá a sua RT e a tua RT que fica atrelada a esse erro cometido.
Então, é sempre importante a gente dar uma atenção muito grande às barragens, primeiro pelo desastre que ela causa. Ela é muito... São muito danos. A gente tem casos recentes, Mariana, Brumadinho, são casos impactantes para a gente por conta de ser barragem de rejeitos, não ser água, apesar de água ser tão dramático quanto a questão da ruptura de barragem de rejeito. Mas é importante. A gente, às vezes, vê muita impunidade, mas as coisas mudam. E aí, vindo para situações mais recentes, tem essa barragem de Prosepina, que é um outro exemplo. Esses exemplos na própria apostila do Sandro Sandrone, esses exemplos são apresentados. Então, se vocês quiserem depois darem uma olhada, lerem com mais calma, vocês podem ver. E, eventualmente, estou sempre aberto a diálogos, a gente pode discutir no WhatsApp isso daí. Essa barragem de Prosepina tá em operação até hoje, ela é muito interessante. Você vê que já é uma geometria muito mais delgada, e ela trabalha com núcleo de concreto. Alvenaria argamassada, existem contrafortes que auxiliam na estabilidade, e tem um aterro de jusante, né, que foi feito, que ele vai descendo suavemente no talude de 1:5. Isso para conter 12 metros de desnível, você tem aí 65 metros, né? Vocês veem que reduziu bastante, desceu de 80 para aquela que entrou em ruptura, e essa que está em pé de 300 até 2000, está 1.700 anos em pé. Lá na Espanha, ela foi feita já numa estrutura bem mais delgada, lógico que com a tecnologia do concreto, que é bem atual. E aí, olha só, estranho, cortou isso. Uma inscrição de 1369 na Índia, os requisitos de construção de um bom tanque. Aí é falado nisso: um rei dotado de justiça, rico, alegre, desejoso de adquirir riquezas perante um tanque. Tanque aqui entende-se como barragem, um versado na ciência de patas e sachas, um terreno de solo duro, um rio que contém água doce por uma distância de 40 quilômetros. É interessante até isso daí, que são experiências que, apesar de antigas, muito se perde do passado, e é bom a gente sempre revisitar o passado para entender. A questão da água doce que ele destaca tem muito a ver com o problema das águas salubres, que o sal ele tem uma reação química com os materiais. Talvez existam experiências onde a água não fosse doce e tenha tido rupturas de barragens lá na Índia. 2 protuberâncias de morro em contato com ele para o lugar do tanque. Então, é a questão da barragem encaixada, que eu vou mostrar aqui para vocês. O aterro-barragem de muro de pedra não muito longa e firme entre as protuberâncias do morro, 2 extremidades do morro desprovida de terra frutífera. Isso é legal até para a gente... É uma questão de própria estabilidade da luz. Quando você chega numa região coluvionar, você percebe que começa a brotar bananeira, começa a brotar certas plantas que elas têm uma possibilidade, elas necessitam de uma quantidade grande de umidade, de solo fofo. Isso daí não é uma terra muito boa para se construir, porque ela vai ter muita umidade, vai ser muito desagregada. Em geral, aonde tem uma vegetação muito abundante é onde você não tem não é tão propício assim para a construção. Um leito de tanque extenso e profundo, uma pedreira contendo pedras retas e compridas, uma baixada fértil na vizinhança, um rio contendo fortes redemoinhos na região montanhosa, e um grupo de homens versados na arte, nós versados na arte da construção de tanques. Seremos todos nós. E aí o trecho do livro de Wegman,
esse livro. Eu tentei achar, se vocês acharem, por favor, passem para mim. Eu ando muito preguiçoso de pesquisar na internet, quando eu tenho alunos bons, às vezes eles conseguem. Esse daqui, se conseguir, já não tem nem mais problema de direito autoral, porque já passou, já deve ter passado 80 anos desde quando o autor morreu. Então, ele já está, teoricamente, ele já estaria no domínio público. O livro de Wegman, Design and Construction of Dams. Ele foi publicado em 1997, ilustra claramente a situação. Através da experiência de séculos e das lições ensinadas por várias catástrofes, as dimensões adequadas de barragem de terra e as precauções devem ser observadas na sua construção. Foram totalmente estabelecidas. Projetos de tais obras não devem se basear em cálculos matemáticos de equilíbrio e pressão, como o caso das barragens de alvenaria, mas no resultado encontrado pela experiência. Mais uma vez, se repete, apesar de há 80 anos atrás, mas vocês vão ver que o Terzagh repete isso, é uma tônica. Diferente da engenharia estrutural, que você vai sentar, vai fazer conta e vai ter o seu resultado, a engenharia geotécnica ela é muito mais sentimento. Você tem que ter uma experiência e uma vivência para poder ganhar firmeza na hora de discutir. Então, isso é o que me encanta, na verdade, na engenharia geotécnica. Não é um curso que você faz, um curso, depois de 5, 6 anos, você já está expert. Ou o que acontecia quando eu trabalhava num escritório de engenharia estrutural, era o braço de geotecnia. Eu achava muito esquisito o pessoal de estruturas. Ele chegava, calculava uma viga de uma ponte, beleza, calculou a viga, disse assim, pega aquela viga já calculada e usa de novo para outra coisa. As coisas são muito bem definidas, você não precisa de uma experiência absurda para poder ir definindo. Ao passo que na geotecnia, a gente depende muito mais da experiência. Você vai fazer uma fundação, você não sabe como é que é aquele solo. Você tem uma sondagem, você não sabe se aquela sondagem é representativa ou não. Então, você precisa realmente de edificar uma formação, uma história na geotecnia para poder ter isso bem definido. Isso é bonito, isso é legal. Tem a vantagem da gente não ser um profissional que é facilmente substituível por uma máquina. Se você, já no caso da engenharia estrutural, não querendo desmerecer os colegas engenheiros estruturais, mas a engenharia estrutural ela é muito mais frágil nesse sentido, porque como você já tem tudo muito bem delimitado, você coloca uma máquina, ela vai fazer um papel relativamente próximo, sem tantos erros. Na geotecnia não é bem assim. E aí tem o livro do Justin, Earth Dams Projects, que escrevia: até recentemente, a teoria foi pouco utilizada no projeto de barragens de terra. Até recentemente, em 1932. Ainda hoje, a gente também tem esses problemas. O projetista bem-sucedido foi governado pelas lições ganhas através de amargas experiências. É o que a gente vai discutir aqui. Muitas amargas experiências para construir a experiência de vocês. Não só a experiência nossa, a gente tem que se valer também das experiências dos outros. Isso é importante. Por isso que talvez a discussão que o Sandro Sandrone faz mais profundamente na apostila dele, que eu vou fazer aqui também nos slides, seja por conta disso. A gente tem que como a gente não pode sair construindo, a gente tem que discutir os erros dos outros, e é isso que se faz. Barragens de terra que resistiram ao teste do tempo foram fartamente copiadas. Esse procedimento é boa prática se todas as condições que existiram no local da barragem copiada também sejam do local da barragem a construir. Isso é fato. Este, no entanto, é muito raramente o caso. De fato, uma barragem que esteve em uso por muitos anos, possuindo elevado fator de segurança, pode se mostrar inteiramente perigosa se transportada para o local. Isso é legal que vale para tudo na geotecnia. Como resultado, a tendência moderna é encarar a barragem
como uma estrutura que requer investigação, análise e atenção aos detalhes de projeto e construção, tão cuidadoso quanto os devotados a outras estruturas, tais como pontes e barragens de alvenaria. Outro trecho do livro de Gerard, vários exemplos eu não, né? O Sandrone tirou desses livros, eu reproduzo aqui para vocês. Ele espelha uma posição que caracteriza o que se pensava no início dos anos 60. E, na verdade, a engenharia dos anos 60 se aproxima muito com a engenharia atual na parte de barragens. Tal como a maioria das estruturas civis, o projeto de uma barragem de terra é baseado tanto em precedentes como em estudos analíticos. A experiência pessoal e as preferências do projetista, no entanto, têm um papel mais incisivo em barragens de terra que na maioria das outras estruturas. E aí, na atualidade, se discute muito que a construção da barragem, de uma barragem de terra, é onde a gente discute com mais profundidade a mecânica dos solos clássica, essa geotecnia, essa mecânica dos solos mais aplicada, porque é um universo de tensões muito alto, é uma situação onde você vai ter impulsos cavalares, seja de terra, seja de água, e por conta de rejeito, né? Água, rejeito e tudo mais. E tem a questão também de você ter um elemento que no início se pensava como um elemento completamente isolado, hoje se pensa como um grande filtro, que ele vai estar lá constantemente em ação e ele não pode perder material. É complicado, é interessante, é divertido e é desafiador. É isso que a gente tem que pensar em termos de projeto de barragens. PEC famoso, Terzagh-Peck, um dos clássicos da literatura de geotecnia. Projetistas e entidades reguladoras tendem a dar crédito crescente aos procedimentos analíticos complexos e rejeitar um elemento de projeto não quantitativo, não confiável. Na opinião dele, o julgamento deve ser cultivado e reconhecido e utilizado como nossa melhor esperança para aumentar a segurança das barragens de terra. O que podemos calcular nos permite fazer melhores julgamentos, nos permite chegar a soluções de engenharia. Porém, embora as teorias possam aperfeiçoar o nosso julgamento, elas também podem inibir o julgamento se utilizadas sem discriminação e sem avaliação crítica. Persistem aspectos da engenharia geotécnica em geral e do projeto de barragens em particular que ainda não se mostraram e talvez nunca se mostrem submissos à análise teórica. Continua. Chega-se à conclusão que barragens modernas rompem-se por causa de análises numéricas, raramente rompem por causa de análises numéricas incorretas ou inadequadas. Elas rompem porque o julgamento inadequado é associado a um problema que, previsto ou não, aparece em lugares como a fundação e a interface entre o aterro e a fundação. Enquanto o mito de que só o que pode ser calculado em engenharia persistir, os engenheiros não encontrarão incentivo ou oportunidade para aplicar bons julgamentos aos problemas cruciais. E aí, esse texto do Peck, ele traz uma situação... são legais ver a opinião de autores, assim, porque eles põem o que é engenharia, e autores como Peck, como Terzagh, que são, assim, tipo, os nossos alicerces, ele mostra que a engenharia não é cálculo, não é só você chegar a calcular e acreditar no cálculo, acreditar nas fórmulas. Na verdade, engenharia é você questionar cálculo, questionar tudo isso e usar principalmente o senso crítico. Porque se fosse só cálculo, seria física. Física das construções, física das barragens, é só cálculo. A gente tem que ter senso crítico, a gente tem que questionar.
Por isso que a engenharia não é uma coisa exata, não é uma teoria que já está pronta e você vai usar aquela teoria pronta. Você tem que usar uma teoria que se sabe muito pouco, tá certo? É muito pouco que a gente sabe sobre esses assuntos todos. O universo de conhecimento é muito limitado e vocês vão estar usando, sem conhecer as características daquele solo, sem saber exatamente se aquele solo é realmente aquele que é da tua referência ou não. E o senso crítico talvez seja a ferramenta mais importante de um engenheiro. Sem senso crítico, você não consegue fazer um bom projeto, e um bom projeto entende-se um projeto que tem uma boa execução, que seja simples e simples de executar, preferencialmente simples, e que tenha uma boa durabilidade. E aí, Peck, ele delimita algo, tipo um passo a passo, um método observacional. Ele discute isso, existe uma discussão bem aprofundada disso no material do Sandrone. Se vocês quiserem também, vocês podem pegar a publicação original. E ele delimita pesquisa das propriedades gerais do terreno sobre objetos, como processo. Primeiro passo, pesquisar as propriedades gerais dos terrenos subjacentes e adjacentes à zona de influência da obra, que permite estabelecer, de modo geral, a natureza, o modelo e as propriedades desse material. Não sei se vocês já tiveram elementos finitos. Na verdade, modelagem de computador, isso é uma das coisas mais cansativas de se fazer, porque você vai ter que modelar o teu terreno como era naturalmente, estabelecer quais são os critérios, e aí, para você modelar isso, você tem que entender, às vezes, histórias de 100, 500, 1000 anos atrás, para poder modelar esse terreno. Porque, às vezes, existem tensões que ficam lá, o subsolo, principalmente rocha, ela tem uma história de tensões que é bem complicado. Segundo ponto que o PEC aborda, a avaliação das condições mais prováveis das variáveis mais desfavoráveis às mesmas. Nessa fase, a geologia do local tem um peso primordial. E aí, eu realmente não lembro, porque assim, eu tenho tantos amigos geólogos, e lá no INP, minha divisão, os geólogos trabalham junto com a gente na Civil, que o que a gente faz de patente muito próximo da geologia. O engenheiro geotécnico e o geólogo tem que ser praticamente irmãos, porque o que a gente conhece não bate muito bem com o que eles conhecem, e o que eles conhecem não bate com o que a gente conhece. Então, precisa de uma mutualidade, porque entender o geólogo ele tem dificuldades enormes de entender o nosso universo de tensões, porque tensões para ele é aquele universo de tensões absurdas, de tipo 100, 200 metros de profundidade, uma rocha na hora que tem resfriamento, e aí ela tem aquele tensão acumulada. Esse é o universo de tensões. Quando a gente vai discutir tensões para civil, a gente está falando da tensão de um edifício, de uma barragem, que é um universo de tensões bem menores, tipo 30, 50 metros de altura de aterro. É muito diferente, são universos que divergem bastante. Mas quando se vai falar em fissuramento de rocha, por exemplo, e aí vocês vão ter que entender de mergulho, daquela definição do plano de fraturas. Por mais que a gente estude, eles passaram 5, 6 anos se especializando principalmente nessas coisas, de entender o que é a química da rocha que a gente vai trabalhar, o que é a mineralogia, é um universo. E por mais que a gente tenha estudado, a gente vê isso em meia disciplina, uma disciplina, que é aquela parte introdutória de mecânica de solos, ou engenharia geologia para engenharia, que é muito limitado. Então, a gente não pode cair na arrogância de achar que uma disciplina
do nosso curso de civil vale o equivalente a 400, 500 horas de sala-aula, que é um curso de geologia, aula e campo, né? Porque eles têm bastante aula de campo. Então, temos que ter essa noção da importância de ter eles como aliados. Ponto C. Concepção de um projeto baseado na hipótese de comportamento expectável, que se espera, para as condições mais prováveis. E aí tem a ver com um pouco da história. Você sabe que aquele tipo de barragem, aquele tipo de fundação, aquele tipo de solo, espera-se que seja muito próximo. Exploração de um plano de observação para realizar durante a execução do projeto, cálculo, estimativa dos valores a observar para a hipótese de trabalho considerada. Em geral, a gente constrói já esperando o que vai dar de resultado. Então, você sabe mais ou menos o que vai ser o resultado, tem uma ideia dentro da sua experiência, e aí você vai ajustando a teoria para isso. Cálculos de estimativa de valores sobre condições mais favoráveis, compatível com os dados disponíveis das condições do terreno. Especificação das alterações de projeto ao projeto inicial, relativamente ao dimensionamento da sequência de trabalhos a realizar, para qualquer desvio comportamental para a hipótese de trabalho considerado. Monitorização da obra e avaliar as condições atuais, modificação do projeto para a manutenção das condições atuais. Essa parte de monitoração, eu não vou discutir muito, não. Na verdade, o Sandro Sandroni ele não dá um cálculo tão aprofundado, mas existe basicamente em barragem, o que você vai monitorar dentro das barragens são as poropressões. Existem vários artigos que discutem isso. Então, barragem não é só construiu, está pronto, fica lá. Na verdade, na engenharia civil nada é assim. Existe a fantasia das pessoas que acham que, uma vez que a obra está pronta, ela não precisa de manutenção. Manutenção é sempre importante e necessário para qualquer obra civil. E na engenharia de barragens, vocês precisam ter um monitoramento pesado em relação ao fluxo d'água, que é um dos principais problemas, talvez onde a gente vai perder mais tempo na aula de hoje, nesse subsolo e nesse corpo, né, de barragem de terra. E aí, do próprio Sandro Sandroni, a experiência e o bom senso, por consequência, as preferências principais, seguem sendo a principal ferramenta de definição dos projetos de barragem, fornecendo as alternativas iniciais e avaliando a alternativa final selecionada. Alguns aspectos de projetos são justificados através dos cálculos, procedidos com algoritmos poderosos e utilizando parâmetros obtidos com técnicas cada vez mais aprimoradas, que não conseguem, contudo, simular inteiramente o comportamento e as solicitações reais. É o problema que a gente tem. Quem estudou elementos finitos sabe. Elementos finitos, a gente faz uma simplificação do que é o mundo real, porque se fosse realmente simular matematicamente o que é o comportamento do solo, você teria que mapear grão a grão e interação de grão a grão, como que funciona. Isso é matematicamente, numericamente impossível dentro das condições de processamento e análise que a gente tem hoje em dia. Não tem como você mapear todos os grãos que existem dentro de uma caixinha desse tamanho de solo. Você não conseguiria fazer isso sem destruir todo o arranjo dele. Já é, então, impossível de você adquirir esses dados. Já se tornou impossível. E o custo de processamento disso daí, para você interagir todas essas interações de contato desses grãos minúsculos que são, talvez a máquina mais poderosa hoje, não sei se eu estou equivocado em relação a isso, não conseguiria fazer de um volume equivalente a uma xícara de café, que a gente vai fazer daqui a pouco, no primeiro intervalinho que a gente vai dar. E aí, só para a gente já ir direto
ao que a gente vai estudar, ao que a gente vai fazer, esses são os conceitos que a gente tem de barragem. São conceitos básicos de barragem de terra. O primeiro, barragem de enrocamento com face de concreto. A gente vai discutir alguns casos de acidentes que ocorreram em relação a isso. É muito complexo, na verdade, fazer, porque é uma casquinha de concreto e é uma massa de enrocamento. E o concreto, talvez até hoje em dia isso funcione, porque hoje em dia já existe tecnologias que montam um concreto flexível. Não sei se vocês viram. Um concreto que tem um pouquinho mais de elasticidade. Porque à medida que você tem um material muito rígido e você tem um enrocamento, quando você gera tensões para esse enrocamento, você tende a movimentar esse enrocamento. Lógico, a gente está num universo elástico. Engenharia, grandes massas, universo elástico. Você colocou tensão, você tem deformação. E o concreto ele é um material relativamente dúctil em relação ao corpo da barragem. Então, você gerou tensões, você vai deformar, ele não tem uma deformação muito grande, ele acaba fraturando. Tem fratura é um drama, na verdade, em qualquer tipo de barragem que entra tensões. Porque você vai ter um fluxo d'água absurdo e aí cada vez mais vai crescendo, porque vai gerando processo erosivo e você se perde. Existe o processo da barragem homogênea, com chaminé, com filtros, né, com sistemas de filtros, e aí você vê que existem os arranjos mais diversificados, e existe a barragem zoneada, onde você cria zonas de transferência. A barragem é como se fosse um grande filtro. O filtro ele tem isso. Ele vai tendo transições de materiais até você, a água passar por ali e você não carregar material nenhum. Esse é o desejável do filtro. Então, todos eles, apesar de existirem diversas que tenham colapsados, de cada uma delas, todas elas têm casos de sinistro, todas elas são aplicáveis nos tempos modernos, só que depende da situação que você tem. É como acontece na engenharia de fundações. Existem inúmeras fundações, inúmeros tipos de processos para você fazer uma fundação de um edifício. Simples, não precisa nem ser ponte e tudo mais, um edifício. Só que cada situação ela é apropriada para cada configuração que você tem. Existe um diálogo entre o solo e o tipo de solução, e isso daí tem que ser respeitado. Então, encerramos esse primeiro módulo introdutório, onde eu faço essa apresentação. Vou dar uma paradinha no vídeo para salvar e ficar separado. Deixa eu colocar aqui. Interromper a gravação.